Por favor, assentai-vos. Obrigado. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É uma alegria retornar a esta casa, poder encontrar irmãos tão queridos, amigos do coração. Quero saudar a minha família, minha esposa, minha filha Stephanie, a Maísa, o irmão Lucas que nos acompanha, também ao pastor Agileu. Meu muito obrigado por conceder a minha palavra. É muito bom estar aqui. Quantos estão desejosos para ouvir a palavra de Deus? Também minha palavra de saudação ao pastor Eliseu e à sua família, este amigo tão querido. Por favor, abra o exemplar da sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo 21. Eu quero pregar nessa noite de forma expositiva, porém o texto é muito longo. Em uma outra oportunidade, se você desejar ler a partir do versículo 1 a 23, assim faça. Mas eu quero gotejar com vocês algumas lições nesta noite, mas porém pregar com muita fidelidade. Marcos capítulo 7, versículo de número 21. Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contamina o homem. Quantos podem dizer amém? Eu quero dar um tema para a nossa reflexão nesta noite. Santo por fora, corrompido por dentro. Os nossos corações precisam ir junto com as nossas confissões. Os nossos corações precisam ir junto com as nossas confissões. O hipócrita confessa o seu pecado, mas gosta dele. Ele é como ladrão, que confessa que roubou isto ou aquilo, mas ele gosta de roubar. Quantos há que confessam o orgulho, a cobiça com os seus lábios, mas saboreia como mel em sua língua? Agostinho disse que antes de sua conversão, ele confessava o seu pecado e pedia poder para lutar contra ele. Porém, o seu coração sussurrava dentro dele: ainda não, Senhor. Ele tinha medo de abandonar o pecado cedo demais. Mas o bom cristão, o cristão honesto, ele é diferente. Seu coração vai no mesmo ritmo que a sua língua. Jonathan Edwards chegou a dizer: o hipócrita, eles são monstros, que têm língua de santo, mas o coração dele é de diabo. A religiosidade, ela maqueia. Ela não consegue revelar o que está dentro do coração. Mas o Senhor nos conhece.
As palavras no túmulo de um bispo anglicano faz a gente pensar. Quando eu era jovem, sonhava em mudar o mundo. Na maturidade descobri que o mundo não mudaria. Então resolvi transformar o meu país. Depois de algum esforço, terminei a entender que isso seria impossível. No final dos meus anos de vida, procurei mudar a minha família, mas ela continuava do mesmo jeito. Agora, no leito da morte, descubro que a minha missão teria sido mudar a mim mesmo. Se eu tivesse feito isso, quem sabe o meu exemplo poderia ter influenciado a minha família, o meu país e quem sabe até o mundo. O problema do religioso é que ele quer mudar os outros, mas ele não percebe que ele precisa mudar. Dizemos que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade, isso é uma falsidade. Olha o que Jesus vai dizer, porque o texto fala da tradição dos anciões. É uma delegação de religiosos que sai de Jerusalém, o centro da ortodoxia religiosa. E eles viajam 130 quilômetros para ir a Galileia. 130 quilômetros. Para encontrar-se com Jesus, para discutir tradições. Para discutir costume. Tem gente que vem à igreja só para observar, só para criticar, mas não consegue ir à igreja para ouvir a mensagem de Jesus e mudar o coração. Porque ele é juiz do mensageiro, mas ele não consegue ser servo da mensagem. 130 quilômetros de uma viagem cansativa para falar de tradição. Essa delegação de religiosos repararam que os discípulos de Jesus não lavaram as mãos antes de comer o pão. Se a gente parar para observar, isso aqui não tem nada a ver com questão de higiene. Isso aqui tratava de uma limpeza cerimonial. Eles eram rigorosos nesse tipo de coisa. Porque a preocupação deles era ser santo por fora. Eles não se preocupavam em ser santo por dentro. Alguns tinham o zelo de quando eles se levantavam cedo para ir à feira. Se ele esbarrasse com um gentil, ele tinha que correr para casa para tomar um banho. A gente precisa se preocupar também com alguns tipos de coisa que a gente come. Mas quando se refere sentar à mesa para comer, parece que é uma coisa meio exaustiva, cansativa. Porque as mãos tinham que ser limpas de um prato para o outro, de uma refeição a outra. E era uma coisa muito exaustiva. Colocava os punhos para baixo, se escorria um pouco de água dos punhos aos dedos. Depois levantava os dedos para cima, as mãos para cima, se escorria um pouco de água dos dedos aos punhos. Depois pegava a palma das mãos, se esfregava sobre os punhos. Era aquela coisa chata. E essa delegação de religiosos observaram esse tipo de coisa. Eles tinham tamanho zelo pela tradição dos anciões, que William Barkin comenta que um rabino ele foi preso por romanos, e quando ele estava na cadeia, alguém vinha lhe servir um copo de água, ele preferia lavar as mãos do que matar a sua sede, ele quase morreu. Só para cumprir tradições, só para cumprir costume. Mas eu preciso te dizer que santidade não é aparência. Santidade não tem nada a ver com usos e costume. Ser santo não é aguardar uma série de regras e normas concernente até o tamanho do cabelo.
Para muitos, santidade está ligada a esse tipo de coisa. Duvido que isso funcione, duvido que isso possa mudar o coração. Esse tipo de coisa não mortifica a inveja, a cobiça, a ganância, os maus pensamentos, a raiva, a incredulidade, o temor aos homens, a preguiça, a mentira. Nenhuma dessas abstinências e regras consegue de fato crucificar o velho homem que está em nós. A liberdade cristã não provém de regras, de prescrições religiosas, mas sim da morte aos desejos maus. E eu preciso dizer uma coisa: em nenhum lugar a carne é tão bem camuflada e tão perigosa quando a gente se torna religioso. E Jesus, conhecendo a hipocrisia dessa delegação religiosa, porque eles têm língua de santo, mas o coração deles é de diabo. Jesus, conhecendo a hipocrisia do coração, Jesus se levanta para defender os seus discípulos e para expor a hipocrisia dos acusadores. Primeiro ele citou os profetas. Isaías capítulo 29, versículo 3. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Em segundo lugar, ele fala da lei de Moisés. Ele cita a lei. Os fariseus não poderiam argumentar contra a lei e os profetas. Para observar, porque a ideia da lei é o dever do filho de honrar o pai. O filho que maldisser o seu pai, esse deve ser punido com a morte. Agora você imagine o que deve acontecer ao filho que virar as costas para os seus pais na hora da dificuldade. Mas muitas vezes o filho estava com um coração meio revoltado, um coração meio ofendido, um coração meio triste pelo pai. Mas mesmo sabendo que os pais estão passando por algumas dificuldades, isso aqui se refere à questão financeira. Mas ele estava com o coração magoado, mas ele virava as costas, dizendo: puxa pai, eu sei que o seu momento é meio complicado, mas o problema é que é corbar. O que quer dizer corbar? Corbar quer dizer voto, quer dizer sacrifício. Eu não vou poder te ajudar porque eu fiz um propósito com Deus, eu fiz um voto com Deus no templo. Eu sei que a sua situação é difícil, mas primeiro vem Deus. Mas era mera hipocrisia. Porque só para se livrar da obrigação, mas lá na frente ele chegava no templo e diz: olha, eu estou passando uma situação difícil, isso fica para depois. Ou seja, eles não conseguiam nem honrar o dever de ajudar os pais na hora da dificuldade e nem conseguiam honrar a Deus. Agora, como é que a gente pode dizer que amamos a Deus e somos fiéis ao nosso dever religioso se a gente não consegue honrar os nossos pais? Como é que você, jovem, pode dizer que ama a Deus se você não consegue obedecer a sua mãe ou ao seu pai? Como é que você pode dizer que ama a Deus e é fiel às suas obrigações religiosas se já não existe mais harmonia no almoço dos domingos? Já não há mais aquele momento harmonioso dentro da casa do domingo, quando a gente se reúne em família. Isso é superficial demais, porque não adianta a gente dizer que amamos a Deus, que cumprimos os votos, se a gente não consegue honrar a nossa família. O que adianta ser fiel aos nossos deveres religiosos e virar as costas para os nossos familiares na hora das suas dificuldades? É interessante que depois de Jesus expor a lei e os profetas, Jesus vai chamar a multidão. Marcos capítulo 7, versículo 14 e 15, Jesus chama a multidão
E vai dizer uma coisa: nada há fora do homem que entrando nele possa contaminá-lo, mas sim o que sai do homem, isso o contaminará. Jesus está dizendo, o que entra é jogado fora, mas o que sai vem do coração. E a gente precisa entender uma coisa, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, a fornicação, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem e é isso que contamina o homem. A gente precisa parar de se preocupar com regras cerimoniais. A gente precisa se preocupar com o coração. Sua aparência religiosa pode enganar as pessoas, mas o Senhor conhece o teu coração. É por isso que quando ele chegou na casa de Jessé, antes do profeta chegar, há muitos dias Deus estava como um detetive dentro daquela casa. O Senhor nos conhece. A ponto que o texto vai dizer, Marcos cita 12 pecados que brotam do coração. Os primeiros 6 indicam más ações, enquanto os últimos falam do estado do coração. Como é que está seu coração hoje? Olha para o teu irmão e diga para ele assim, a religiosidade não mostra o que está dentro do coração. Não diga com propriedade, diga a religiosidade não mostra o que está dentro do coração. Fala para ele assim, ó, não adianta ser santo por fora e corrompido por dentro. A verdadeira pureza tem a ver com o coração, não com o estômago. A verdadeira pureza não é ritual, não é cerimonial, mas ela procede da sinceridade do coração. E quais são ações pecaminosas? Primeiro, prostituição. O termo indica o pecado sexual em geral, o comportamento sexual ilícito. A prostituição inclui a pornografia, a fornicação, o adultério, o homossexualismo, bem como todo tipo de pureza imoral. O texto fala dos furtos, dos homicídios, incluindo tanto o desejo de tirar a vida do próximo, mas esse pecado inclui também o ódio, quanto consumar o ato. O texto fala do adultério. A religiosidade pode camuflar o adúltero. Essa violação dos atos matrimoniais envolve um ato sexual voluntário entre um homem e uma mulher que não seja o seu marido ou a sua esposa. Mas entenda que Jesus ampliou a transgressão desse pecado para o olhar cobiçoso. Olha o que acontece com aquele grupo de religiosos que flagra a mulher no problema. Eles expõem. Parece que aquela delegação de religiosos não tem coração, não tem sentimento. Porque o religioso, ele tira os olhos da censura sobre ele e prefere colocar nos outros. Mas todo religioso que grita o problema dos outros, com certeza, ele está escondendo pecados mais graves em seu coração. Ele só está dizendo, olhe para ele, olhe para ela. E quando eles trazem a mulher flagrada no adultério, e quando eles vão querendo constranger a Jesus, dizendo, essa mulher tem que morrer. De repente Jesus se levanta para dizer, quem tiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Esse sem pecado aqui é exatamente o ato cobiçoso, porque o problema do religioso é achar que o seu coração está livre dos padrões morais da lei. Jesus está dizendo, se vocês nunca tiveram a intenção de fazer o que ela fez, se isso nunca passou na mente de vocês, então atire a primeira pedra. É por isso que a gente tem que guardar o coração. Eu não acredito alguém que teve um encontro com Jesus, ele tenha um olhar cobiçoso. Os seus olhos precisam estar voltados à sua esposa. Os
Os olhos de você, esposa, precisam estar voltados ao seu marido. Não dá para ter uns olhos cobiçosos e dizer que é de Deus. Não adianta ser santo por fora e corrompido por dentro. Os fariseus se preocupavam apenas com ações externas, mas deixavam o coração aberto para todo tipo de fantasia pecaminosa. Eles se preocupavam apenas com o exterior, mas deixava a mente aberta para todo tipo de imaginação pecaminosa. Como se o coração, de algum modo, tivesse isento dos padrões da lei. Você percebe que a religiosidade não consegue mostrar isso? Mas esse tipo de problema pode impedir de você ver a Deus. Um crente que não se preocupa com o coração, ele não é crente, ele é um hipócrita, ele é um ator. O texto também fala da avareza, é o apego à idolatria, às coisas materiais. É a ganância, e a ganância é como uma peneira, ela nunca fica cheia. Eu preciso dizer a vocês, servir a Jesus, evangelho não é para satisfazer as demandas da sua necessidade. Se você quer ser bem-sucedido na vida, você precisa trabalhar e estudar. Evangelho é cruz. Quando Jesus encontrou o jovem rico, ele vai dizer, cara, está lhe faltando alguma coisa. Pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Quem sabe se o jovem rico tivesse chegado em algumas igrejas nos nossos dias, o pregador poderia mudar o discurso. Mas Jesus nunca vai mudar o discurso para cativar o coração de ninguém. A mensagem de Jesus é a transformação do coração. Ele identifica aquilo que um fariseu não conseguiu identificar. Ele identificou o que um copista da lei não conseguiu identificar. Ele identificou o que um rabino não conseguiu identificar. Ele identificou o que um sacerdote não conseguiu identificar. Porque ele conhece o nosso coração. Jesus confrontou este jovem com uma pergunta básica e fundamental: até que ponto você deseja verdadeiramente o reino de Deus? A ponto de abandonar tudo? Jesus adverte as pessoas com bem mais frequência contra a ganância do que contra as questões sexuais. Se a sua segurança está em Deus, as riquezas não podem controlar o seu coração por meio de preocupações e desejo. É uma coisa ou outra. Ou você serve a Deus, ou você se entrega à ganância, à escravidão. É por isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Todo avarento é idólatra. John Piper faz a gente pensar. Se o amor de Deus para com seus filhos é medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. Por isso que não dá para dizer que é de Deus e ser avarento. Não dá para dizer que é de Deus e mergulhar nas águas turvas da internet. Não dá para dizer que é de Deus e ter o olhar cobiçoso. Hoje é noite de a gente resolver os problemas do coração. É por isso que eu preciso dizer a vocês, é difícil receber o presente quando as mãos estão fechadas. O problema é que a sua aparência religiosa pode enganar todo mundo, mas não pode enganar o Senhor. O texto também fala da malícia. Uma pessoa que tem as atitudes maliciosas, muitas vezes é dissimulada. E finge algumas coisas para encobrir as verdadeiras intenções. Deus nos conhece. O texto fala do dulo. Você pode dizer, puxa pastor,
você não está sendo muito simpático hoje, mas você não pode refutar a minha mensagem, porque eu estou pregando com fidelidade e eu estou sendo expositivo. Você precisa entender que o seu pecado ofende a Deus. O pecado é mais horrível do que o inferno. Eu vou ratificar isso de novo. O pecado é mais horrível do que o inferno. O pecado é mais horrível do que o inferno. O pecado é mais triste do que o inferno. Porque o inferno foi uma coisa que Deus fez, mas o pecado emana do próprio diabo. Como é que eu posso dizer que sou de Deus se o meu coração é malicioso? Como é que eu posso dizer que sou de Deus se há raízes do dolo em meu coração? O que quer dizer isso aqui? É a artimanha de enganar. Quanta gente que diz que é de Deus, mas não é fiel nos seus negócios. Ele gosta de levar vantagem em tudo. O texto fala da lascívia. É um impulso pecaminoso, como a luxúria. Mas é interessante que o homem mau pode ocultar o seu pecado. E ele sempre procura ocultá-lo. Mas o homem que expressa lascívia, ele peca sem escrúpulo. Ele não se preocupa em escandalizar o seu semelhante. Eu conversava com um colega, um cara que tinha falado muito de Deus. Muita gente o conhecia, e eu disse, e ele estava vindo numa vida meio problemática. Eu disse, cara, você não se preocupa, isso está gerando problemas, as pessoas lhe conhecem, você não fica preocupado com isso. Ele disse, não, eu não me preocupo, o que as pessoas vão achar. Se você é de Deus, você tem que viver uma vida irrepreensível. Porque o próprio Filho de Deus, uma certa vez chegou diante do colégio apostólico e perguntou, e eles, o que dizem que eu sou? Se você é de Deus, você tem que se preocupar o que as pessoas vão dizer. A sua vida cristã não é apenas um discurso. Sua vida, sua pregação é o seu comportamento, não apenas as suas palavras. É muito superficial olhar para uma pessoa numa noite de domingo, para um pregador, ou para alguém que está cantando e dizer, nossa, que espiritualidade. Como ela é de Deus, como ela é de Deus, que fervor. Mas você quer conhecer a espiritualidade de um pregador, a espiritualidade de um teólogo, a espiritualidade de um cantor? Vá até a casa dele, vê como ele se relaciona com os filhos dele, com a esposa dele, vê quem ele é dentro da casa dele. Daí você pode me dizer que ele é um homem de Deus de verdade. O texto fala da inveja, o desprazer de ver uma pessoa possuir algo. Como é que alguém pode dizer que é de Deus e tem esse problema? Tem gente que fica indiferente porque o irmão alcançou um carro novo. William Hendricks diz que esse é um dos pecados mais destrutivos da alma. Salomão, em Provérbios 14:30, vai dizer que isso é como podridão aos ossos. Mas qual é a ideia no latim? Isso aqui é olhar contra, olhar com má vontade para uma pessoa por aquilo que ela tem ou por aquilo que ela é. Como esse sentimento é perigoso, porque foi a inveja que provocou, arquitetou e consumou a morte de Abel. Foi a inveja que jogou José no poço. Foi a inveja que provocou a revolta de Corá, Datã e Abirã. Foi a inveja que levou Saul a perseguir a Davi. Foi a inveja que
que gerou aquele problema rancoroso do irmão mais velho ao saber que o irmão mais novo que estava morto agora está vivo. Que motim religioso, se não por inveja, que arquitetou o plano para levar o Filho de Deus até a cruz. Inveja. O texto fala da blasfêmia, mas também fala da soberba. A tendência maligna de imaginar-se ser melhor. Como é que você pode dizer que é de Deus e é soberbo? Na igreja de Filipe tinha duas irmãs que elas estavam colidindo em ideias. Paulo vai chegar para elas e dizer: vocês precisam ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Isso no grego koiné, que é nós, é esvaziar-se até a última gota. Aprenda com Jesus. Agostinho disse que simular humildade é ser soberbo. Entenda uma coisa, é como na parábola do fariseu e do publicano. Não adianta ter jeito de publicano, mas a voz ainda ser de fariseu. E dizer: eu sou melhor do que muita gente. Paulo nos ensinou que a gente deve considerar-se a cada um acima de nós mesmos. Eu não consigo entender alguém que teve o coração transformado e ser vaidoso, e ser soberbo, e ser melhor do que os outros. Então olha para o teu irmão e diga para ele de novo: não adianta ser santo por fora e corrompido por dentro. Fala para ele aí, irmão. Não dá. O texto fala da loucura. Se preocupamos. Agora olha aqui para mim. Eu não vou me estender muito hoje. Porque isso aqui não é apenas para os senhores, para as senhoras, para os anciões. Isso aqui se aplica aos jovens. Se aplica a você. Porque não existe um evangelho de jovens, anciões e tal. O evangelho é para todo ser humano. E eu não vou me curvar à teologia fragmentada do hipercalvinismo. É a graça, pastor. Não, a graça nos constrange. A graça nos constrange. A graça de Deus me alcançou. Eu não posso errar, porque o favor é imerecido. A graça de Deus me constrange a ter uma vida diferente, a ter um coração transformado. Por isso, gente, não adianta apenas frequentar a igreja e não mudar o coração. Não adianta ser religioso, não adianta colocar a máscara, a maquiagem da religiosidade no domingo e passar o resto da semana distante de Deus. Os problemas do coração impedem a gente de chegar a Deus. Mas eu termino a mensagem nessa noite falando uma coisa a vocês. A gente se preocupa muitas vezes tanto com manifestações. Mas o que adianta ter manifestação, mas não ter santidade? O que adianta ter os dons espirituais, mas não ter um coração regenerado? Isso fica tão claro na carta de Paulo aos Coríntios. Provavelmente a igreja de Corinto foi a igreja onde os dons espirituais, especialmente o de falar em línguas, profecia, curas, visões, revelações e manifestações durante o colégio apostólico, durante o período apostólico, foi mais visível. Todavia não existia uma igreja onde houvesse uma maior falta de santidade. Ali os seus membros estavam divididos por questões secundárias. Havia a prática da imoralidade, o culto à personalidade humana, o culto à personalidade, suspeita de heresias. Havia falta de amor. Falta de amor até na hora de um dos maiores sacramentos da igreja, que é a celebração da ceia. Eles pensavam que eram espirituais, mas eram carnais.
Entenda que eu não estou negando as manifestações do Espírito de Deus. Não é isso que eu estou me referindo. Que haja a glória e as manifestações do Espírito Santo em nós, mas que haja também santidade no meio do povo de Deus. O que a Bíblia vai nos dizer? O que adianta ser espiritual? O que adianta ter essa espiritualidade, esse fervor? O que adianta ter os dons? O que adianta fazer tantas coisas em nome de Deus como Judas, que faz parte do grupo, segundo Mateus capítulo 10, do versículo 1 a 8, ele fazia parte do grupo, mas o coração era ruim. Ele negociou o inegociável. O que adianta ter manifestações, mas a gente está vivendo o exercício da iniquidade. O que adianta expelirmos demônios, curar enfermo, mas que possamos também viver as manifestações do Espírito Santo em nós, que possamos também viver em santidade, para naquele dia o Senhor olhar para nós e a gente querer se justificar dizendo: eu fiz muita coisa, mas o Senhor vai olhar para nós dizendo: porém o seu coração é ruim, apartai de mim que eu não te conheço. Você entende que a religiosidade, ela camufla esse tipo de coisa? Qual é a sua preocupação? Apenas frequentar a igreja e participar do coral? Aqui as questões do coração. Gente, a gente tem que mudar. O ano passado, nós estávamos em uma série de exposições na nossa igreja, e eu passei 3 meses citando a mesma frase de Stott: Deus é tudo que eu preciso, Deus é tudo que eu tenho. Os homens se desesperam e alguns chegam a orar, dizendo: nos livre do inferno. Os filhos de Deus, eles oram: perdoa os nossos pecados. A santidade aplica principalmente na mortificação do pecado que habita em nós, em viver de acordo com a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Apesar de ser regenerado e de possuirmos uma nova natureza, o velho homem permanece em nós e carece de ser mortificado diariamente pelo poder do Espírito Santo. Quantos nessa noite vieram aqui para buscar o poder de Deus? Levante a sua mão para o céu. Quantos vieram buscar o poder do alto? Não abaixe a sua mão, levante ela para o céu. Porque é mais necessário o poder espiritual para dominar as paixões carnais do que para expulsar demônio e falar em línguas estranhas. É mais difícil vencer o domínio de hábitos pecaminosos do que quebrar maldições, libertar enfermos e receber a prosperidade. E qual é o remédio? O remédio é o novo coração. É mais difícil ter um coração limpo do que mãos limpas. De fato é impossível ter uma vida aceitável a Deus com os nossos corações contaminados, longe da graça purificadora. É por isso que o Evangelho trabalha de dentro para fora, promovendo motivações internas, e é necessário para que a gente possa adquirir um caráter justo. Entenda que nessa noite, nós precisamos mais do poder de Deus para mudar o coração do que para falar em língua estranha. Você precisa, jovem, mais do poder de Deus para ser um filho melhor. Você, esposo, esposa, você precisa mais do poder de Deus para ser um homem melhor do lar do que para fazer grandes coisas em nome de Deus. Você, irmã, precisa mais do poder de Deus para ser uma esposa sábia do que apenas para participar das reuniões de oração. Porque o que adianta estar sempre na igreja e o coração não muda. Mas nessa noite nós viemos aqui para buscar o poder de Deus, para mudar o coração.
Olha, pastor Gileu, o que Tertuliano chegou a dizer. Ele disse: eu não nasci para um outro fim, senão para se arrepender-se. Eu nasci com esse propósito, para se arrepender todos os dias. Você pode até no final do culto dizer: pastor, o senhor não foi muito simpático hoje. O problema é que esse tipo de mensagem, isso aqui incomoda, não gera popularidade. As pessoas não vão lhe abraçar dizendo: o senhor foi demais hoje. Mas Jonathan Edwards diz uma grande verdade: eu prefiro ser compreendido por 10 do que ser admirado por 10.000. Eu estava pregando ontem à tarde. Eu passei mais de 5 dias pensando no texto. E ontem eu falei sobre perdão. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. O pastor que me recebeu ficou tão indiferente, que ao invés de ele dizer assim: glória a Deus, é isso que nós precisamos, ele levantou um discurso de ódio. Sabe por quê? Porque a religiosidade se preocupa com a aparência. Mas o evangelho muda o coração. Eu não vim aqui buscar admiradores, mas eu vim aqui apresentar a verdade de Deus. O pecado é mais ofensivo do que o inferno. E alguém pode me dizer: não, pastor, a gente precisa voltar ao século XVI para encontrar os puritanos. Vamos até o século XVII, até o século XVIII. A gente vai encontrar os pais da missões, tanta gente boa. Não. Nós vamos encontrar o Cristo no século XXI. Porque Ele não mudou. Que haja nessa noite a mesma preocupação que houve no coração de David Brainerd, que cuspia sangue, a tuberculose já havia tomado os pulmões. Ele gritava no leito dizendo: vocês não são capazes de suportar a dor que eu carrego em meu peito. Mas ele despertava uma preocupação: eu não posso desonrar a Deus. Porque não adianta ser santo por fora e corrompido por dentro. John Stott chegou a dizer: parece que a gente barateou o evangelho quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentar o evangelho como nos liberta da força da ira vindoura. Olha o que Spurgeon disse: há pecadores que passam os seus dias em prazeres. Eles lançam para longe a tristeza pelos seus pecados. Ele diz: não. Mas eles vão dançando para a condenação eterna. Alguns têm vivido muitos anos, mas nunca puseram uma gota de arrependimento no frasco de Deus. E nem sabe o que significa o aquebrantamento de coração. Eles choram e torcem as mãos, como se tivesse destruído quando seus bens vão embora. Mas eles não têm nenhuma agonia pelo seu pecado. Você não consegue ficar constrangido? A gente precisa mudar. Eu confesso para vocês, não faz muito tempo que o Senhor me deu essa mensagem. Mas eu me lembro, folheando a minha Bíblia, eu me lembro quando eu comecei a pensar nesse texto, foi às 8 da noite de uma quinta-feira. Eu me lembro que eu fui me deitar às 5 da manhã, e eu folheava, comparava escritura por escritura, as lágrimas me vinham aos olhos e eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou ruim demais. Que nessa noite a gente possa orar. Eu preciso do teu fogo para queimar as impurezas do meu coração. Um coração duro, é como Thomas Watson disse: um coração duro é um bom receptáculo para Satanás. Assim como Deus tem 2 locais nos quais Ele habita, o céu e o coração humilde, assim também o diabo tem 2 locais nos quais ele habita:
no inferno e no coração soberbo. Não há como remar para o paraíso, a não ser pela corrente das lágrimas do arrependimento. Eu vou repetir isso de novo. Não há como remar para o paraíso, a não ser pelas correntes das lágrimas do arrependimento. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo nunca será doce no teu coração. Os nossos cultos são alegres. A gente chora. A emoção é vibrante. Mas a segunda-feira parece que a gente permanece do mesmo jeito. E olha o que o Spurgeon disse. Os convertidos que nascem emocionados, eles morrem quando a emoção acaba. Não é noite de a gente nascer pela emoção, mas é uma noite de raciocínio. É uma noite de a gente pensar. A gente precisa mais do poder de Deus para mudar o coração do que para falar língua estranha. Quantos vieram buscar esse poder nessa noite? Com a permissão do pastor Agileu, eu quero que você fique de pé, por favor. Isso, fica de pé. Quantos acreditam que o Senhor está nesse lugar? Eu sinto o poder de Deus aqui. Quantos estão sentindo o poder de Deus? Olha para esse crente que está do teu lado, pergunta para ele: você está sentindo o poder de Deus? A glória de Deus. Olha para ele e pergunta: você está sentindo o poder de Deus? A glória de Deus. Você está sentindo? Olha para esse jovem que está do teu lado e diga: você está sentindo a unção de Deus aqui? O Espírito Santo, a presença sobrenatural de Deus. Eu creio que nessa noite é uma noite de avivamento de Deus. Oh, eu sinto o Espírito de Deus aqui. Mas os grandes avivamentos da história, os avivamentos de Wesley, de George Whitefield, de Jonathan Edwards e de tantos outros, o que acontecia? Diante de tamanho aquebrantamento de coração, os ouvintes se jogavam no chão arrependido dos seus pecados. Como é que a gente está dizendo que a gente experimenta de um avivamento de Deus e a gente volta para casa do mesmo jeito? Mas o Senhor tem poder para se manifestar aqui. E eu não estou dizendo isso para mexer com a empolgação de vocês, porque isso não combina com o meu perfil, eu sou expositor da palavra. Mas que nessa noite você possa experimentar desse poder para mudar o seu coração. Não apenas o vulto de uma paixão, mas para ser um filho melhor, para ser uma pessoa melhor para o seu grupo de amigos, não um piadista, para se vestir decentemente. Paul Osho diz uma grande verdade. Ele diz: o homem que ama a Deus, ele ama aquilo que Deus ama. O homem que ama a Deus, ele odeia aquilo que Deus odeia. Se você ama a Deus,
Você se preocupa até a forma como você vai se vestir. Esses dias, pastor Gileu, eu estava pregando numa igreja em Anápolis. Eu fiquei surpreendido com o que eu vi. Eu cheguei na igreja, eu pensava que eu estava entrando numa porta, numa casa de show. Eu fiquei constrangido pela moça que me recebeu na porta da igreja. A forma tão vergonhosa como ela estava vestida. Isso aqui não é questão de religiosidade, gente. Isso aqui é questão de prudência. Isso aqui é questão de amar a Deus. Porque a forma como você se veste denuncia realmente o que está dentro do teu coração. Não é questão de vir para a igreja na noite de domingo. A delegação viajou 130 quilômetros, mas se preocupava com tradições. Pastor, o culto hoje, puxa, a gente esperava. Não, aqui é o poder para mudar o coração. Pastor Gileu, a gente pode orar uns 3 minutinhos? Podemos? Dá tempo. Eu queria que você dobrasse os seus joelhos para a gente orar. Há um temor de Deus no meu coração. Eu glorifico a Deus porque o pastor Gileu é um homem que teme e respeita a palavra de Deus. Porque tem lugar que a gente passa para falar, o líder da igreja fica indiferente. Se o assunto é bíblico, é para ser tratado, é para ser falado. Você sabe como está o seu coração. Feche os teus olhos. Peça poder de Deus para mudar o seu coração. Se o seu olhar é cobiçoso, diga: muda o meu coração, Senhor. Ore como o profeta Isaías orou. Aleluia. Ore com temor, jovem. Se você ama a Deus, não se curve à cosmovisão humanista que está sendo anunciada nas universidades. Não se curve ao secularismo que está entrando de forma tão sorrateira na igreja. Não, Deus é santo, 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 e Ele permanece santo. Isso aqui não fala da calça comprida ou da saia. Não é isso. Isso aqui é questão do coração, gente. Ó Deus, eu preguei a sua palavra nessa noite. Alguém está chorando aqui. Sinta o teu coração queimando agora, de temor a Deus. Oh, glória. Espírito Santo de Deus, convença nessa noite, esse é o teu papel. Convença o coração desse rapaz. Se o namoro dele está imoral, mas ninguém está vendo, convença-o que esse problema pode gerar consequências gravíssimas, violações de princípios. Convença-o. Oh, Espírito de Deus! Obrigado por tua palavra nessa noite. Em nome do teu filho amado Jesus, nós te agradecemos.
Quantos podem dizer amém? Se coloque de pé, por favor. Nessa mesma graça, nessa mesma felicidade, eu queria que você cumprimentasse, falasse pelo menos para 3 pessoas aí, o da esquerda, o da direita, quem está atrás, fala com quem está na frente. Mas eu gostaria que você saísse do seu lugar e falasse, no mínimo para 3 pessoas, e dissesse assim, ó: não adianta ser santo por fora e corrompido por dentro. Sai do teu lugar e fale isso para 3 pessoas. Obrigado, pastor.